Rapaziada, uma das minhas metas nos últimos tempos tem sido a de diminuir o meu tempo de tela, de diminuir a minha procrastinação de maneira geral. Já falei disso aqui em outros vídeos do canal, porque eu acredito fielmente de que mente vazia é a oficina do diabo. Porque quanto mais tempo você passa procrastinando, menos chances você tem de criar algo novo, né? Você fica ali procrastinando demais, a sua mente fica vazia e você tem mais chances de cair em tentação e menos chances de criar algo que possa realmente transformar a sua vida, porque você simplesmente está ocupando a sua mente com coisas inúteis e não deixando com que ela possa fluir da maneira como ela deveria fluir, te trazendo ideias boas, te trazendo reflexões sobre os seus próprios comportamentos que talvez você poderia mudar. Então, desde que eu comecei esse projeto de 547 dias reconstruindo a minha vida do zero, eu adotei diversos hábitos, diversas pequenas ações que me ajudaram, cara, demais, bicho. É demais, assim, a diminuir o meu tempo de tela. E, consequentemente, me trouxeram diversas ideias diferentes que estão transformando completamente a minha vida nos últimos meses. E se você não tem ideia do que eu tô falando, o que é esse projeto de 547 dias, por que você decidiu adotar essas pequenas ações, é só você clicar nesse link que está aparecendo aqui em cima para você se contextualizar. Mas faz isso aí depois que terminar de assistir esse vídeo aqui. Então é o seguinte, rapaziada, eu fiz uma pequena listinha aqui, tá? Para ir compartilhando contigo todas essas ações ao longo desse vídeo e também para a gente ir discutindo como que cada uma delas tem me ajudado. E a primeira ação é você caminhar sem fone e ouvir os pássaros. Inclusive, eu acabei de fazer isso, por isso que eu estou sentado aqui nesse lugar. Não sei se você vai conseguir ouvir, mas tá aí, né? Eu tô aqui sentado em um parque, perto do lugar onde eu gosto de fazer uma caminhada de vez em quando. E, cara, isso limpa a sua mente, principalmente se você fizer isso em um domingo de manhã. Hoje não é um domingo de manhã, é metade de semana, hoje é quarta-feira. Eu tô aqui gravando esse vídeo. Mas principalmente no domingo de manhã. É um dia em que não tem muito barulho, é onde não tem ninguém trabalhando praticamente. Então você consegue se conectar com você mesmo. Então tá aí uma primeira grande ação para você fazer ao invés de você ficar mexendo no celular. E a segunda ação é você fazer uma oração aberta. Também já falei disso em outros vídeos aqui do canal. Como que é uma oração aberta? Como eu gosto de chamar. Cara, a oração aberta é você simplesmente sentar para conversar com Deus, assim como eu estou conversando contigo aqui agora nesse vídeo, onde você desabafa sobre os teus problemas, onde você pede força para você conquistar aquilo que você quer e não necessariamente pedir aquilo que você quer, porque Deus não vai te dar aquilo que você quer, ele vai te dar as condições para você se preparar para conquistar aquilo que quer. Né? Quando Deus quis tornar Davi rei, ele não mandou a coroa, ele mandou Golias. Então eu gosto muito de fazer essa oração aberta, porque é a forma que eu tenho de me conectar com ele, de me sentir mais conectado comigo também. Então tá aí, mais uma grande ação para você fazer em vez de ficar mexendo no seu celular. Terceira ação, escrever o que você está sentindo. Eu também já falei muito disso em vários vídeos aqui do canal, porque quando você escreve, você consegue racionalizar aquilo que você está sentindo. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formado em psicologia e neurociências. Então, se tem uma coisa que eu entendo muito é sobre comportamento humano. E às vezes você está ali abalado por uma ansiedade, por algum tipo de frustração, com alguma coisa que você não está conseguindo pensar direito, e este simples ato de você escrever no papel aquilo que você está sentindo faz com que você consiga enxergar aquela situação de uma forma diferente. Às vezes não na mesma hora que você está escrevendo, às vezes você vai ter que voltar uns 2, 3 dias depois para você ler aquilo que você escreveu e conseguir ter uma visão diferente. Mas isso ajuda demais. Quarta ação, ler 10 páginas de um livro, ou 5 páginas que seja. Eu também, cara, sou bem suspeito para falar disso, porque eu gosto pra caramba de ler. Nos últimos tempos eu tenho lido bastante, só esse ano eu já devo ter lido, sei lá, uns 7, 8 livros até agora. E a leitura, cara, quando você acerta um livro, quando você acerta uma linha daquilo que você gosta, o livro ele realmente tem o poder de transformar a sua vida para sempre. As chances de você, às vezes, começar a ler um livro de uma forma e terminar de ler este livro sendo uma pessoa completamente diferente é muito surreal, cara. Inclusive, tem um vídeo aqui do canal também, não vou lembrar qual que foi agora, eu acho que foi, se eu não me engano, o terceiro episódio da série 547 Dias Reconstruindo Minha Vida do Zero,
onde eu falei sobre espiritualidade. Onde eu falo nesse vídeo sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. É um livro muito famoso, se eu não me engano, ficou uns 2, 3 anos aí no top 1 da Amazon, onde o autor ele faz uma entrevista com o diabo e ele descobre várias coisas sobre como o mal utiliza para nos controlar. Então, é um grande livro, uma ótima recomendação para você. Se você quiser começar por ele, fica a dica aí. Quinta ação, arrumar o seu quarto. Mano, às vezes é bizarro isso, mas cara, você fica aí mexendo na porcaria do seu celular horas e horas por dia e o seu ambiente, o seu quarto, que é o lugar onde você passa grande parte do seu dia, tá uma zona. Tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar, você vai procurar alguma coisa, você não acha aquilo que você tá procurando. Então, cara, começa arrumando o seu ambiente externo para que você consiga organizar o seu ambiente interno, que é aquilo que você está sentindo, que é aquilo que você está pensando. Essa é uma ótima dica para você fazer ao invés de você ficar mexendo no seu celular. Eu confesso que eu sempre fui um cara muito organizado. Dificilmente eu deixo as minhas coisas bagunçadas. Eu tenho acho que até um pouco de toque, na verdade. Mas eu vejo que muita gente não tem esse costume de você deixar as coisas tudo fora de ordem, tudo bagunçada. Então, antes de você perder o seu tempo mexendo demais no celular, dá uma olhada em como está o seu ambiente, organize o seu ambiente. Sexta ação, se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. Pô, cara, olha aí, eu tô te dando umas dicas bacanas aqui de tudo que eu tô fazendo, eu tô aqui reconstruindo a minha vida do zero, não só para me motivar, mas também para inspirar outras pessoas aí a talvez recomeçarem uma reconstrução também, né? Então, cara, vai lá, dá essa força aí pra gente, se inscreve no meu canal se eu estiver agregando algum tipo de valor para você. Se você achar que eu não tô agregando valor nenhum, cara, não precisa se inscrever, não precisa deixar like, não precisa fazer nada. Mas, se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever e me seguir lá no Instagram. Sétima ação, treinar mesmo sem vontade. Né? Quando eu comecei esse projeto, né, do 547 dias reconstruindo a minha vida do zero, uma das minhas grandes promessas foi a de compartilhar com você tudo aquilo que eu estou passando, tudo aquilo que está funcionando, tudo aquilo que não está, e principalmente, cara, de desmistificar este conceito de rotina perfeita. Porque todo mundo compartilha somente aquilo que está funcionando, somente aquilo que é bonito. E, cara, a vida real, mano, a gente sabe que as coisas não são assim. Né? Você sabe que tem dia que você não quer treinar, tem dia que você não tá afim de fazer as coisas, tem dia que a sua criatividade não tá aflorada para você criar conteúdo, como é o meu trabalho aqui. Então eu não quero esconder isso, muito pelo contrário, eu quero te mostrar isso para você ver que, cara, a sua vida ela é tão normal quanto a de qualquer pessoa, só que você está com uma visão distorcida por aquilo que você vê na internet. Então, treinar, mesmo sem vontade, é uma coisa totalmente comum. Comecei esse projeto tem mais ou menos uns 60 dias, inclusive já tem um episódio pronto sobre isso, não sei se ele já está no ar, provavelmente já deve estar. E teve vários dias, cara, em que eu fui treinar sem vontade. E aquele treino que você chega, cara, às vezes você faz metade do treino e vai embora. Você chega, você faz um treino fofo pra caramba, mas você foi. E isso já te causa uma sensação de bem-estar muito maior do que se você ficasse em casa, porque você estava desmotivado, mexendo no seu celular. Oitava ação, tomar um banho demorado, mas não para fazer o que você tá pensando para fazer, o seu arrombado. Cara, tomar um banho demorado, às vezes, te dá ideias que você nem imaginava que estavam na sua cabeça. É um momento em que você entra praticamente num estado de fluxo, tá ligado? E começam a vir insights, começam a vir sacadas na sua cabeça que se você tivesse procrastinando, se você tivesse ocupando a sua mente com um monte de conteúdo inútil, rolando horas e mais horas no seu Instagram, no seu TikTok, seja lá o que for, você não teria. Então, cara, tá entediado, não tá conseguindo pensar direito? Vai lá, senta lá no banheiro, toma um banho demorado lá, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Nona ação, meditar por 10 minutos. Cara, a meditação, inclusive, é um hábito que eu tinha colocado para seguir rigorosamente aqui nesse meu projeto de 547 dias, mas eu confesso para vocês que nesses primeiros 60 dias eu não consegui aplicar ela tanto quanto eu gostaria, mas mesmo assim eu apliquei. E a meditação, cara, não sei se você sabe, mas ela é considerada hoje o padrão ouro em tratamento natural para ansiedade. Não sei se você sabe o que é padrão ouro, mas padrão ouro é aquilo que a ciência considera de mais inovador até o momento para um determinado tipo de problema. Então a meditação ela ajuda você a regular níveis de cortisol, ela ajuda você a desenvolver mais a sua atenção, o seu foco,
Então, isso ajuda pra caramba, cara, porque às vezes o hábito que você tem de ficar procrastinando, de ficar mexendo no seu celular, te deixa mais ansioso ainda, porque alimenta muitas vezes o ciclo da comparação. Então, ao invés de você ficar perdendo o seu tempo com isso, você faz 10 minutinhos de meditação e isso alivia bastante muitos problemas que você está passando e você nem sabe por quê. 10ª ação: criar um novo objetivo. Mano, às vezes você tá se sentindo perdido na sua vida, você tá se sentindo frustrado com algumas coisas, porque você simplesmente não tem objetivo. Porque você simplesmente está vivendo como uma ameba, está vivendo que nem uma planta que só existe. Você não tem um propósito, você não tem motivos para fazer aquilo que você está fazendo todos os dias. Então, como você não tem objetivos, você prefere às vezes procrastinar, porque você ocupa a sua mente dessa forma com coisas que não vão precisar fazer você gastar energia ou pensar nisso. Mas muitas vezes é exatamente isso que você está precisando, é você refletir, é você pensar um pouco sobre como está a sua vida, criar novos objetivos, criar novas metas, porque isso vai te impulsionar a querer buscar aquilo. 11. 11? É 11, né? Me perdi aqui agora, mas acho que é isso aí, é 11. Fazer um café e tomar esse café olhando para o céu. Cara, eu sei que talvez eu esteja dando uma viajada em algumas coisas aqui, mas antes de você me criticar, antes de você me julgar se eu estou certo ou se eu estou errado, faça. Faça essas coisas que eu estou falando aqui pra você e veja como você vai se sentir, ao invés de você ficar mexendo na porra do celular. Faz aí e depois você volta aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo como que foi. É uma ação extremamente simples, cara. Extremamente simples, mas que eu não vejo praticamente ninguém fazendo. E todas as vezes que eu faço, eu tenho ideias diferentes. Então, faça. Só faça. 12ª ação: anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Porra, mano, olha lá vem com um papinho de gratidão. Não, mano, não é isso. Mas você anotar 3 coisas pelas quais você é grato faz você perceber como existem muitas coisas na sua vida atualmente que você deveria ser grato por elas e que você, na verdade, só reclama. Porque às vezes, cara, a gente fica reclamando demais da nossa vida presente, daquilo que a gente tem atualmente, fica sonhando demais com aquilo que pode acontecer lá no futuro e você esquece de aproveitar tudo que está acontecendo agora. Você esquece muitas vezes que a vida que você tem hoje provavelmente era a vida que você desejava ter, talvez há 5 anos atrás, se você é uma pessoa que sempre está em movimento. Então, esse pequeno hábito, essa pequena ação de você escrever 3 coisas muito simples aí pelas quais você é grato, pode fazer você, às vezes, ter uma visão diferente do momento em que você está vivendo. 13ª ação: ouvir um podcast. E aí, cara, eu falo ouvir, mas na verdade eu gosto muito de assistir podcasts, né? Eu gosto de, às vezes, colocar um podcast ali no dia que principalmente eu não tô muito legal, que as ideias não estão fluindo, e aí eu coloco ali e gosto de assistir, porque quando você está assistindo, você percebe as expressões, você percebe a intensidade que cada um tá falando certas coisas. Então isso me faz bem pra caramba. Então, ao invés de você perder às vezes 2, 3 horas do seu celular, cara, bota um podcast ali, vai assistir de algum tema que seja interessante. Cara, hoje em dia tem tanto, mas tanto podcast na internet, cara, que é inevitável você encontrar alguma coisa que você vai gostar. Então, faça isso aí. 14ª ação: planejar a sua próxima semana. Muitas vezes, tá? O hábito da procrastinação, ele acontece porque você não sabe o que você precisa fazer. Você simplesmente acorda e vai fazendo as coisas conforme elas vão surgindo no seu dia. E desde que eu comecei a programar a minha semana, eu gosto muito de sentar no domingo de manhãzinha ali, depois que eu chego da corrida, depois que eu já terminei de fazer as minhas coisas pela manhã, eu sento no domingo de manhã, eu abro a minha agenda ali, o meu cronograma, e eu planejo tudo que eu vou fazer em cada dia, em quais horários, porque assim, quando a semana começa, ao invés de você ficar pensando o que você tem que fazer e dando álibi para procrastinação, você simplesmente vai executando. Então você não gasta energia pensando no que você tem que fazer, você só gasta energia executando. Cara, pode parecer besteira isso, como eu já falei que muitas coisas que eu tô falando talvez possa parecer besteira, mas faça. Faça, planeje a sua semana, o que você precisa fazer em cada dia, em quais horários, porque isso vai evitar de você ficar perdendo tempo com o celular. 15ª ação: cara, manda uma mensagem para um amigo próximo seu, marca de sair final de semana, dá um rolê para vocês trocar uma ideia. Eu já falei disso também aqui, em vários vídeos do canal,
que eu tenho até como meta dentro do meu projeto de 547 dias também, que é você socializar pelo menos uma vez por mês. Eu já entrei no famoso modo caverna e eu nem sabia que era assim que se chamava na época. Fiquei ali praticamente um ano sem conversar com ninguém, sem socializar, e isso me fez um mal, cara, gigantesco do ponto de vista mental, psicológico, né? E eu não cometo mais esse erro. Então toda vez ali que, pô, eu não tô muito legal, às vezes nem que eu não tô legal, às vezes eu já coloquei isso como rotina mesmo, tá ligado? De você ter bons amigos, de você ter pessoas com os mesmos objetivos que você ter essas pessoas por perto faz muito bem para sua saúde mental. Então, ao invés de você ficar ali perdendo tempo mexendo no seu celular, cara, pega um final de semana, sai dar um rolê, vai tomar um suco, um café com alguém aí, chega, pá, troca uma ideia, como é que estão as coisas. Isso faz bem demais, cara. Mesmo que você seja uma pessoa introvertida, mesmo que você seja uma pessoa que não tem tantos amigos assim, faça isso. 16ª ação é você simplesmente deitar na sua cama e ficar olhando para o teto. Essa aqui talvez seja a ação que você mais pode utilizar quando você não conseguir fazer todas as outras, porque é a mais fácil de todas. Então, ao invés de você deitar na sua cama e ficar rolando a tela do celular, deita na cama e fica olhando pro teto. O tédio, cara, é uma das maiores armas para a criatividade. Porque quando você está sentindo o tédio, você não tenta preencher ele com nada, com nenhum tipo de ação, a sua mente ela começa a fluir. Ela começa a funcionar, começa a te trazer ideias, porque a sua mente ela simplesmente não consegue ficar parada, a não ser que seja através de uma meditação. Então, sentir o tédio muitas vezes pode te trazer respostas de muitos problemas que você está passando que você nem sabia que tinham respostas. E por último, a 17ª ação é você assistir um anime. Cara, eu sou suspeito para falar de anime, tá? Porque eu acho que o anime, dependendo do anime, obviamente, você tira muitas reflexões. Os animes, eles não são feitos para crianças, eles são feitos para adultos, porque tem muita lição de vida ali. Então, às vezes você tá ali relaxando, assistindo um anime, alguma coisa assim, e os personagens, às vezes, eles falam algumas coisas que fazem você refletir sobre aquilo que você está fazendo na sua vida. Então, eu acho mais útil e mais relaxante você assistir um anime do que você ficar perdendo tempo mexendo no seu celular. Então, rapaziada, essas são as pequenas ações que eu venho fazendo, tá, na minha vida, que tem me ajudado demais a diminuir tudo isso. Porque a vida, cara, ela é uma escolha, né? Você pode escolher perder o seu tempo com coisas que não vão te agregar em nada, ou você pode escolher aproveitar o seu tempo para viver. Porque você não pode ser simplesmente uma planta, cara. Você não pode simplesmente ficar só existindo enquanto a sua vida está passando, porque o tempo é uma coisa que não volta. Então, se você utilizar ele da maneira errada, você não vai recuperar esse tempo. Então, deixei aqui para você 17 ações que você pode utilizar para transformar completamente a sua vida e diminuir muito o seu tempo de tela. Fechou? Então, meu guerreiro, por hora é isso. Um grande abraço e até a próxima.